Ai, bem, olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero contar um pesadelo que eu tive. É meio estranho contar algum sonho ou algum pesadelo porque na sua cabeça é alguma coisa, mas quando você vai falar em voz alta, parece a coisa mais ridícula do mundo, mas eu sinto que eu tenho que contar isso daqui porque ele realmente tá vindo na minha cabeça direto, eu não tô conseguindo esquecer esse negócio. Então bem, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser mais um conto mesmo, então caso você quiser ficar ouvindo enquanto faz alguma coisa de fundo, sei lá, joga, desenha alguma coisa, porque eu não vou ilustrar muito ele, só vou deixar algumas imagens de fundo pra querer descrever o que eu estou contando, ok? Certo, então, vamos lá? Agora eu vou me sentir que nem aqueles canais de 2012 e 2014 que ficava falando de creepypasta. Só que dessa vez foi um pesadelo meu. Super Hiper Mercado. Tudo começou quando eu estava na casa da minha tia, tava passando alguns dias lá. Essa minha tia, ela controla um varejão. O clima de lá estava frio e ela disse que teria que sair por um momento. E seria eu o responsável do varejão enquanto ela estivesse fora. E naquele dia estava tudo incrivelmente vazio, parecia que ela era a única ser viva naquele local. Eu fiquei organizando as prateleiras e tudo mais, porém o tempo passava e nada acontecia. Até que de repente surge uma voz me explicando os tipos de mercado. Essa voz começou a listar os mercados por ordem de tamanho, começando inicialmente pela mercearia. Como sabemos, a mercearia é apenas um cubinho, ela não tem corredores, apenas entrada e saída. A gente consegue ver tudo que está à venda em um panorama só. Então a voz partiu para explicar o mercado. O mercado, como a gente pode ver, tem um início de corredores, mas no mínimo 3 corredores. Ainda é algo bem minúsculo e dá pra ver rapidinho o que tem nele. Então, o próximo item da lista foi o supermercado. O supermercado já é um pouco diferente, a gente já poderia ver uns 8 corredores por aí, já era muito mais extenso. Em seguida, o próximo item foi o hipermercado. No hipermercado a gente poderia ver uns 16 corredores por aí, já seria o suficiente pra gente se perder um pouquinho, não é? E o próximo item da lista seria os mercados atacadista. Aquele sim, tem vários corredores, tem aquelas prateleiras gigantes e é muito extenso. Não sei pra vocês, porém esse ambiente não me assusta. Eu sinto reconfortável ver toda aquela mercadoria e fico, ai meu Deus, eu quero aquilo. Porém, o próximo item da lista não me traria conforto algum. O próximo seria o super hipermercado. Porém, a voz que estava fazendo a explicação apenas sumiu, não ouvi mais ela, e eu fiquei me questionando, mas por que acabou a explicação? E eu fui deixado em um estacionamento, onde ao meu redor havia uma cidade que também parecia vazia, porém na minha frente havia um mercado, então eu decidi entrar nele. Assim que você entrava no mercado, você tinha que passar por 2 guaritas. Lá tinha algumas mobílias e tinha meio que um boneco de um mascote. Eu não lembro se era um dinossauro ou um amendoim. Eu tô realmente bem confuso nessa parte. Essas guaritas eram idênticas. A diferença era que a segunda era um espelhamento da primeira. Então assim que você abre a porta da segunda guarita para entrar de fato no super hipermercado, você via simplesmente o vazio. Digo, não completamente o vazio. Imagina um mercado atacadista, só que sem prateleiras, sem corredores, sem caixas, era apenas plano, e você via o telhado e as paredes. Era simplesmente o vazio que poderia ser visto, já que todas as luzes estavam ligadas, porém não havia nada, exceto uma escadaria que levava para baixo. Demorava um pouco até você chegar à escadaria, já que esse mercado era extensivamente grande. Porém, ao chegar na escada, você via sua descida até uma certa esquina. Você via que teria mais escadas abaixo. Porém, aquela esquina, por conta de uma parede, acaba te impedindo de ver o que tinha adiante. Então eu decidi descer essa escadaria. E quando cheguei na esquina, eu vi que teria mais escadas e mais uma esquina. Algo a se notar do ambiente é que ele deixou de ter aquelas paredes de mercado meio de ferro e começou a aparecer pedras totalmente brancas ou sem texturas. E assim que eu cheguei nessa segunda esquina, o ambiente mudou completamente. Agora deixou de ter escadas com degraus e começou a ser cubos totalmente brutos. O cenário literalmente parecia uma chamber do Portal. Eu vou deixar alguma imagem aí, caso alguém quiser ver na ilustração. Era simplesmente esse ambiente que eu estava vendo. Você não estava mais descendo degraus, você tinha que pular abaixo. E se você quisesse subir um degrau, você tinha que simplesmente escalar esses cubos. E
assim então eu fui descendo cuidadosamente por esses cubos, só que à medida do que eu descia, as luzes iam sumindo, aquele ambiente que um dia foi todo iluminado ia ficando cada vez mais escuro, mas você sentia que tinha uma coisa lá embaixo. E aqueles cubos que eram puxados para o cinza claro ia ficando cada vez mais escuro. Uma estranha curiosidade me chamou para ver o que tinha lá no final. Assim que eu cheguei no final, estava completamente escuro, era o vazio, o void, não havia nada além da escuridão. Porém, de repente, surge o único produto do super hipermercado. Infelizmente, eu não lembro o que era esse produto. Então eu questionei, é só isso que tem no mercado inteiro? Esse tamanho gigantesco para um único produto? Mesmo me questionando, eu decidi pegar esse produto. Só que ao pegar este produto, eu sinto uma presença surgindo. Então eu tenho uma sensação de calafrio. Eu começo a me afastar de onde eu peguei os produtos e começo a correr para escalar todos aqueles cubos. O que te guiava naquela imensa escuridão era simplesmente aquela luz no final da escadaria. E enquanto eu escalava, eu sentia aquela presença cada vez mais perto de mim. E eu simplesmente não sei o que explicar o que era a presença, pois eu tentava olhar pra trás para ver o que é e tudo que eu via era uma forma humanoide, só que apenas do busto pra cima. Após isso era apenas completamente uma fumaça ectoplasma. Escalei tudo aquilo até finalmente voltar à parte da escadaria. E quando finalmente cheguei, eu mal dei atenção para a virada da esquina. Já fui direto me arrastando pelas paredes enquanto subia pela escada. Aquela presença me perseguia insistentemente, como se aquele produto que eu havia pego fosse a coisa mais importante da vida dela. E lá estava eu, subindo a escadaria desesperadamente. Eu já estava bem irracional, estava apenas correndo por instinto, pois sabia que eu estava no maior perigo da minha vida. Ao terminar de subir toda aquela escadaria, eu tinha que passar por todo aquele mercado vazio iluminado. E aquele vazio imenso era simplesmente aterrorizador, pois você sentia que poderia vir algo de qualquer lugar. E à medida que eu corri e chegava mais perto da guarita, eu também sentia aquela presença chegando perto de mim. Então eu corria desesperadamente fechando os olhos. Então eu decido largar aquele produto. Eu imaginei que eu poderia estar seguro, já que era isso que a presença queria, o seu produto de volta. Porém, eu estava completamente errado. Aquela presença continuou me perseguindo, como se ela tivesse dito, você nem deveria ter olhado para esse produto para início de conversa. Então assim eu acelero meu passo desesperadamente para chegar naquela guarita. E ao chegar na guarita, eu tenho que me jogar completamente para a esquerda para pegar a porta para ir para a primeira guarita e depois me jogar completamente para a direita para sair na segunda guarita. E assim que eu cheguei no estacionamento, eu me senti seguro, como se aquela presença apenas decidiu voltar de onde veio. A cidade ao meu redor continuava vazia, porém eu me sentia seguro estando lá. E mesmo após acordar deste pesadelo, eu fiquei me questionando o que raios era o super hipermercado e o que era aquele produto, pois eu simplesmente não tenho memória do que era aquele produto. Eu só sei que quando eu cheguei nele, ele havia iluminado e aquela presença começou a me perseguir. Eu fiquei me questionando muito isso. Contei pros meus amigos sobre o sonho e eles falaram que isso daria, sei lá, eu poderia fazer um vídeo que nem eu tô fazendo agora. Ou pelo menos algum joguinho sobre isso que ilustre o que estava passando na minha mente. E parando pra ver agora, esse sonho é completamente negócio de backrooms. É totalmente um espaço liminal, tudo aquele ambiente que eu tava vendo, só que em mercado. É porque eu não sei vocês, mas vocês sentem segurança quando estão no mercado ou sentem esse aflito de vazio? Imagina você estar em um supermercado vazio. Seria legal pra você, seria uma experiência legal querer comer tudo aquilo, mas imagina se aquele mercado tivesse completamente vazio. Bem, é isso, eu achei que isso daria um tipo de vídeo diferente. Comentem aí se vocês gostaram, comentem se vocês também tiveram sonhos assim bem bizarros onde você estava em um ambiente que ao seu ver parece legal, porém ele estava completamente diferente e que te fez você ter um certo medo da próxima vez que você vê aquele ambiente, porque definitivamente da próxima vez que eu for pisar em um mercado eu não vou pisar com os mesmos olhos, eu vou ter medo da presença. Enfim, pessoal, é isso. Comentem aí.